Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Quero iniciar mais um culto na presença do Senhor e alegria nossa de podermos servir ao nosso Deus em adoração, celebrando o nome do grande Deus. O nosso Deus é bom em todo o tempo e Ele é digno, diz-nos a palavra do Senhor, de toda adoração, de todo o nosso louvor. E eu quero convidá-los que nesta noite juntos continuemos adorando o nome do nosso Deus. Quero agradecer os irmãos que têm reservado este momento para adorarmos ao Senhor, tanto nas quartas-feiras quanto nos domingos pela manhã, domingo à noite. Tem sido um número crescente e eu quero agradecer mesmo aos irmãos que têm reunido com as suas famílias, porque, meus irmãos, neste tempo, todos nós estamos sendo desafiados. Todos nós estamos nos adaptando, adequando, ajustando, aprimorando-nos para que a gente continue adorando o nome do nosso Deus. E como igreja temos aprendido e experimentado o verdadeiro conceito de ser igreja. Não somos igreja reunidos no templo apenas. Somos lá quando havia as celebrações presenciais, mas continuamos sendo igreja. E os irmãos têm dado um belo exemplo de fidelidade, de harmonia, de unidade. Os irmãos têm orado, intercedido, os grupos de oração, as mulheres, os diáconos, ministros, líderes da escola dominical, a nossa liderança, o nosso povo, reunido durante todo esse tempo. Agora já vão passando mais de 70 dias que a gente não tem tido culto ou os cultos presenciais. E, meus irmãos, que belo exemplo estamos dando. É prova clara da boa liderança nossa, como pastores, como professores, ministros, diáconos, uma liderança segura que a nossa igreja, a Igreja Batista Canaã, tem. Então louve a Deus comigo, celebre diante do Senhor estes momentos difíceis, mas também de oportunidades que nós temos sabido aproveitar. Deus abençoe a todos, sejam muito bem-vindos para adorarmos juntos o nome do nosso Deus. Quero então trazer algumas palavras informativas aos irmãos nesta noite. A primeira delas é sobre missões. Irmãos, as igrejas estão sem cultos presenciais, mas temos tido testemunhos, como irmãos nossos já ofertaram, que estão levantando seus alvos de missões mundiais. E nós não podemos ficar fora desta grande obra. Ouvimos quando da participação da irmã Débora Lins, nossa ministra de Evangelismo e Missões, que os nossos missionários, para não deixarem de receber os seus salários, tiveram seus salários reduzidos pela metade. É o que a junta comporta, a Junta de Missões Mundiais, para manter os nossos missionários em terras longínquas, em outros países, e a moeda onde estão são muito mais fortes, as moedas, do que no nosso país. Então, meus irmãos, merece o nosso esforço. Irmãos que têm seu salário em ordem, não houve redução. Então eu vou combinar com a irmã Débora Lins o dia do levantamento da nossa oferta missionária agora no mês de junho. Vamos dando prazo, irmãos, para nas próximas 2 semanas os irmãos se prepararem. Vamos montar um drive-thru, um momento em que os irmãos chegam com os carros na porta da igreja. Lá vai estar uma equipe paramentada, com luvas, com máscaras, para acolher as ofertas dos irmãos. Será um momento extraordinário, demonstração de fé, de amor aos perdidos, do sustento da obra missionária. Então o desafio está lançado e os irmãos se preparem para este momento. Também através de transferência bancária, os irmãos poderão fazer isso, identificando a oferta para missões. A doação de alimentos também já vão completar 30 dias quase que distribuímos todas aquelas cestas, algumas primeiras, outras depois, e as famílias estão voltando, irmãos, solicitando mais uma cesta básica ou mais um momento
de doação. Testemunhos lindos, famílias inteiras, desempregadas, sem renda, receberam uma bela cesta básica de nossa igreja e foram abençoadas. Agora precisamos repetir a dose. Então, os irmãos continuem ofertando e doando, fazendo a doação de alimentos. E também vamos requerer ou solicitar à Prefeitura Municipal que nos doe mais novas cestas básicas e assim, juntamente com a igreja, recolhendo esses alimentos, vamos distribuir mais cestas básicas, tá bom, meus irmãos? Também sobre os dízimos e ofertas. Encerramos o mês de maio. Que coisa extraordinária! Nós ficamos próximo da meta mensal em tempo de pandemia. Irmãos, isso é motivo de gratidão, isso é motivo de louvar a Deus, como os irmãos têm sido fiéis. Os irmãos não dizimam por emoção, os irmãos não dizimam por interesse, os irmãos não dizimam barganhando com Deus, mas por fidelidade, por princípio bíblico da palavra de Deus. Então, louve a Deus comigo pela fidelidade da Igreja Batista Canaã, nossa amada igreja, na devolução dos dízimos e ofertas. Se você não fez isso, você ainda não está fazendo parte desta grande obra, contribuindo para o sustento, para que a gente mantenha os missionários, a liderança pastoral, os nossos funcionários. Todos os compromissos no mês de maio foram honrados, irmãos. Isto é motivo de gratidão. Tá bom? Deus abençoe os irmãos e continuemos agora no mês de junho. Se você não ofertou em maio, oferte agora no mês de junho, tá bom? O expediente da Secretaria da Igreja, das 9 às 18 horas, a nossa secretária está lá me auxiliando nas atividades, pedidos de oração que chegam, estamos ligando para os irmãos idosos, as viúvas da igreja, trazendo a palavra de conforto, oração. Então estamos trabalhando juntamente com os funcionários. Também quero dizer aos irmãos sobre o nosso canal no YouTube. Os irmãos têm pedido por que não faz no YouTube ou então no Facebook, porque nós ainda, o nosso canal no YouTube, ainda temos aproximadamente 400 inscritos, mas precisamos de 1000. Então precisamos, fale com seus familiares, é só entrar lá no YouTube, no nosso canal e fazer a sua inscrição. É rapidinho, muito fácil, se o irmão ainda não fez, para que a gente chegue aos 1000 inscritos e aí conseguiremos transmitir os nossos cultos agora e depois, quando voltarmos aos cultos presenciais, transmitirmos os cultos ao vivo através do canal do YouTube, tá bom? Deus abençoe os irmãos, são essas palavras de orientação para os irmãos continuarem cooperando como igreja do Senhor. Pai querido, Pai celeste, mais uma vez estamos diante da Tua presença e Te louvamos, ó Deus, agradecido nesta noite pelo privilégio, Senhor, de podermos nos reunir, adorando o Senhor, intercedendo, mencionando os pedidos de oração, os momentos de gratidão, porque o Senhor é o nosso Deus, o nosso socorro presente, e o Senhor é bom em todo o tempo, e como igreja do Senhor, continuamos Te adorando, Te bendizendo, rendendo-Te graças, e dizendo, ó Deus, como é bom pertencer ao Senhor, e como disse Israel, ora diga Israel, se não fora o Senhor na nossa vida, o que seria de nós? Pai querido, muito obrigado. Fique conosco e dá-nos a Tua bênção neste culto, pois oramos agradecidos assim, oramos no nome de Jesus. Amém. Quero ler, meus irmãos, um texto da Palavra de Deus, no Evangelho, aliás, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, a partir do verso 10 até o verso de número 20. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, do verso 10 até o verso de número 20. Diz assim a palavra do Senhor. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus,
para que possais resistir no dia mau e, depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Que o Senhor aplique, meus irmãos, esta porção da sua palavra, lida neste momento aos nossos corações. Paulo, escrevendo aos Efésios, disse: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Esta palavra, meus irmãos, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus aos nossos corações nesta noite. No demais, a despeito ou a posteriori, tudo que temos vivenciado, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra principados, contra potestades, contra hostes espirituais do mal nos lugares celestes. Então, queridos irmãos, continuemos nesta grande luta, desembainhando a espada do Espírito, a palavra de Deus, revestindo-nos de toda a armadura do Senhor para fazermos frente aos desafios e aos inimigos nesta grande luta, sabendo que não lutaremos sozinhos, mas sobre estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Deus os abençoe e os fortaleça neste momento desafiador para todos nós. Quero iniciar um novo momento, meus irmãos, no nosso culto, que é o nosso momento de gratidão. E eu quero iniciar com uma palavra de gratidão ao Senhor, porque a palavra do Senhor diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. E muitos irmãos, muitos pastores, os líderes do Lar Batista de Crianças, amigos de outros estados e de outros países, oraram pela nossa família quando o nosso filho caçula, Marcelo, foi acometido da Covid-19. Então, meus irmãos, momento de angústia, momento de tristeza, deixar o nosso filho em isolamento total no hospital, sem podermos visitar, sabendo notícia pelo profissional de saúde, foi um momento extremamente desafiador para a nossa fé. Curvamos-nos, recobramos o ânimo e confiamos no nosso Deus ainda mais, sabendo que este momento era o melhor para o nosso filho. E é o Marcelo quem vai falar agora, trazendo aos irmãos uma palavra de gratidão. Quer vir aqui? Pode ficar. Fica junto. Dá, ok. Boa noite, gente. Passando aqui só para agradecer aos irmãos pelas orações. Cada irmão que mandou mensagem foi muito importante para minha recuperação. Tá bom? Tô bem, tô quase zerado. Tô passando mais para agradecer vocês. Tá bom? Beijão, tchau. Aí está, meus irmãos, testemunho do Marcelinho, e para todos acalmarem o coração, sabendo que realmente ele está totalmente recuperado e já retorna ao trabalho na sexta-feira. Continuemos orando por ele, pelos contatos que terá, pelo cuidado que tem no trabalho, cuidando de vidas preciosas, mas agora, no momento, somos gratos ao nosso Deus pela recuperação do nosso filho. De gratidão, Isabela. Rogério agradece também pela alta médica da sua sogra. Louvado seja o nome do Senhor. Rogério e Luciana, sua querida mamãe, que estava hospitalizada e agora está
de alta hospitalar. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos agradecer com o Rogério, com a Luciana e todos os familiares. Também, meus irmãos, temos outros motivos de gratidão ao Senhor. O nascimento do Samuel, o pequeno Samuel, filhinho do Gil e da Adriana, nasceu ontem, na parte da tarde, final da tarde, e ele está bem, a Adriana está bem, se recuperando, e a nossa igreja teve participação muito próximo desse casal, agora inclusive com chá de bebê. Foi um momento especial, a gente compartilhando nossas lembranças e abençoando a vida do Gil e da Adriana, e agora já está entre nós o pequeno Samuel. Vamos agradecer então pelo nascimento do Samuel. Também dentro da família da Adriana, a Eliane, sua mamãe, fez uma cirurgia e está se recuperando agora. Foi bem sucedida na cirurgia e a irmã Eliane Pires está recuperando da cirurgia. A mamãe da Adriana, que agora é mamãe também, nasceu Samuel. A vovó do Samuel, né? A Núbia, que é a irmã da Luli, fez uma cirurgia hoje pela manhã e já temos informação que a Núbia está no quarto se recuperando. Correu tudo bem na cirurgia e Luli pediu oração. Vamos agradecer pela cirurgia da Núbia, sua irmã, e pela sua recuperação. Irmão Benedito, que também é da família da Adriana, esposo da irmã Liane, e é o vovô do Samuel, foi acometido da Covid-19, também está curado. Irmão Benedito, vamos agradecer pela vida do irmão Benedito. Também já falamos do irmão Luiz, da irmã Ivone, que foram acometidos da Covid-19, também estão curados e louvamos a Deus pela vida deles. Esses motivos, meus irmãos, de gratidão, Jacó agradece por livramento e por seu trabalho, mesmo em meio à pandemia. Então, Jacó, vamos agradecer com o irmão, todos os outros irmãos que estão agradecidos pelo seu trabalho, não pararam de trabalhar, não perderam seus empregos, seu salário está em ordem. Então são motivos mesmo de gratidão ao Senhor, da provisão do nosso Deus. Muitos autônomos tiveram seu trabalho diminuído, mas não parou. Então vamos agradecer o Senhor em meio a tudo isso, sabendo que o nosso Deus continuará nos sustentando em toda esta situação. Obrigado, Jacó. Vamos agradecer a Deus pelo seu trabalho e pela provisão de Deus na sua vida e na vida das nossas famílias. São esses, meus irmãos, momentos de gratidão mencionados, e eu quero orar apresentando ao Senhor o sentimento nosso dos irmãos de gratidão ao Senhor por tantas outras situações em que Deus tem intervido e tem nos agraciado com as suas bênçãos inúmeras. Oremos juntos. Senhor nosso Deus, Pai querido, mais uma vez nos colocamos diante da Tua presença em gratidão ao Senhor. Pai, muito obrigado, ó Deus querido, pela tão grande salvação em Cristo Jesus, por pertencer ao Senhor, sermos Teus filhos, Tuas filhas, ó Deus, as nossas famílias pertencerem ao Senhor, e certamente o Senhor tem galardoado, tem abençoado, tem agraciado a nossa vida, Senhor, com as bênçãos inúmeras em Cristo Jesus. Pai querido, então aqui estão os nossos motivos de gratidão, ó Deus de cura, o nascimento do Samuel, a cirurgia, ó Deus da Eliane e da Núbia, ó Deus a cura do Marcelinho, do Benedito, Senhor, do irmão Aloísio, da irmã Ivone, ó Deus querido, e tantos outros irmãos nossos que estão experimentando, Senhor, situações de recuperação, de restauração da saúde, também, Senhor Deus, pela provisão do Senhor, pelo sustento do Senhor, através do trabalho. Mesmo aqueles que não têm o seu trabalho neste momento, não tem nos faltado absolutamente nada. Por isso, Senhor, receba a nossa gratidão e ensina-nos, ó Deus, a contar as bênçãos, essas bênçãos diante do Senhor, todos os dias da nossa vida. Senhor, muito obrigado. Louvado seja o Teu nome por momentos tão inspiradores
quantos momentos de gratidão. Obrigado pela vida do Marcelinho, nosso filho. O Senhor nos devolveu, trouxe de volta ao seio da nossa família e agora totalmente recuperado. Ó Deus, o teu nome seja em todo o tempo, por mim, pela nossa família e pela igreja do Senhor, exaltado, louvado, adorado, Senhor, porque bom é o Senhor para com Israel, bom é o Senhor para com o teu povo. Agradecidos somos e oramos assim em o nome de Jesus. Amém. Também, meus irmãos, temos o momento de intercessão, os pedidos de oração, a perseverança nossa, orando diante do Senhor continuamente, incessantemente, como nos diz a tua palavra, que devemos orar sem cessar. Então estamos, como eu disse, os grupos de oração, as mulheres orando todos os dias, os diáconos orando com as famílias, os grupos de oração e os nossos cultos de oração nas quartas-feiras, bem como nos domingos pela manhã e à noite. Então eu quero apresentar os pedidos de oração neste momento. Vou começar pelos pedidos que chegaram agora através dos irmãos. Irmã Joacilza pede oração por sua amiga Jura e sua mãe que está com Covid. Vamos orar então, Jô, pela Jura e pela sua mamãe que está acometida dessa doença gravíssima que todos nós sabemos. Vamos orar por essas duas pessoas preciosas, amigas da irmã Joacilza, a Jura e sua mamãe. Paulinho pede oração pelo Alex, também acometido de Covid. Paulo Eduardo se recuperando de AVC. Vamos orar, Paulinho, por essas duas pessoas, amigas do irmão, Alex e Paulo Eduardo. Edmilson Mioto pede oração por seus colegas de trabalho que estão com Covid. Doutor Plínio e sua esposa, doutor Eduardo, Priscila, Elias e Alcides. Olha, meus irmãos, todos colegas de trabalho do irmão Edmilson Mioto. Os irmãos sabem que o irmão Edmilson Mioto trabalha numa das áreas dentro do hospital. Então vamos orar pelo irmão Edmilson e por essas pessoas, seus colegas de trabalho, doutor Plínio, esposa, doutor Eduardo, Priscila, Elias e Alcides. Também o consolo e recuperação de Dona Lourdes, mãe do André, que perdeu seu esposo e se recupera da cirurgia. Esse pedido vem também através do irmão do André, também da irmã Veleda, tem pedido pela Dona Lourdes e nós temos orado pela querida Dona Lourdes, pela sua recuperação e também o consolo pela perda do seu esposo, seu Antônio, agora nos últimos dias. Também, meus irmãos, tem um pedido de oração de uma família muito amiga minha, muito próxima da minha pessoa, lá da cidade de Campos dos Goitacás, minha cidade de origem, diácono da igreja em que eu era membro, minha igreja de origem, irmão Giovannes. Irmão Giovannes é um senhor, um ancião hoje, com aproximadamente 95 anos, e ele tem uma filha chamada Alciema, e Alciema é chefe de enfermagem de 2 grandes hospitais lá em Campos, lá na Santa Casa e no Ferreira Machado, um outro hospital grande, público lá em Campos. E a querida Alciema foi acometida da Covid-19 e, infelizmente, hoje ela teve que ser entubada. Uma serva do Senhor, uma mulher de Deus, uma mulher humana, socorrendo, atendendo, todo esse tempo trabalhando na linha de frente, mas foi acometida e o estado de saúde dela agravou. Mas Giovanni, seu pai, também foi infectado. Seu irmão Isaac infectado, Elias infectado e Alciema. Então, da família, 4 pessoas infectadas. Seu papai de 95 anos, seu irmão Isaac, seu irmão Elias e Alciema, que está entubada. Seu irmão Elias também está hospitalizado. Então, coloque esses nomes, meus irmãos, em oração. Giovannes, Isaac, Elias e Alciema. Alciema, em oração,
neste momento, levantemos um grande clamor. Também, meus irmãos, orarmos pela irmã Maria. Irmã Maria é uma senhora também com uma idade avançada, é a mamãe do irmão Rubem Neri. Ela sofreu um AVC na semana passada, está hospitalizada, está em coma e o estado de saúde dela é muito grave. Então vamos orar pela irmã Maria, mamãe do irmão Rubem Neri, e pedir a Deus que fortaleça irmão Rubens, a Roseli e toda a família neste momento de apreensão, de preocupação. Também peço aos irmãos que orem pelas crianças do Lar Batista de Crianças. Nós temos, meus irmãos, 7 abrigos. Um deles, Marcelinho, trabalha lá no Butantã. E outros 6 espalhados na cidade de São Paulo e no interior do estado. E as crianças estão acolhidas. Graças a Deus, 1 ou 2 crianças foram infectadas, mas não com gravidade da Covid-19. Mas temos bebês, temos crianças novas, temos crianças especiais que, se acometidas, poderão ter o estado de saúde agravado. Então eu quero pedir aos irmãos que orem pelas crianças abrigadas, acolhidas pelo Lar Batista de Crianças. De igual modo, pelo recanto dos avós, meus irmãos, nossos velhinhos, nossos idosos, lá no recanto dos avós, perigo, são todos em situação de risco, são todos idosos, problemas de saúde. Então vamos orar pelo recanto dos avós neste momento. Continuarmos orando pelos nossos missionários, família Marteleto, família do Carmona, Maria Elise e Emerson, Bárbara e Léo, Edilson na Cristolândia e Sheila também na Cristolândia. Os enfermos da igreja, irmã Aparecida, Aparecido Postigo, irmã Marilza, irmã Vilma, irmã Joana, irmã Neuza, Antônia, Eudóquia, irmã Damares, irmã Maria do Socorro, tantos outros irmãos, Marilza Mioto, como mencionei, tantos outros irmãos carecem das nossas orações, irmã Gemiro, irmã Lindaura, quantos irmãos preciosos, já com a sua idade. Vamos continuar orando por eles, meus irmãos, mencionando-os diante do Senhor neste momento de oração, de intercessão. Também outros pedidos que estão chegando, vamos mencionar para orarmos em seguida. Eliane Guimarães pede oração por sua prima Lucinéia, que também foi acometida. Eliane, vamos orar pela Lucinéia, cometida pela Covid-19 também. Débora Lins pede oração por Débora Garcia, é a irmã mais velha do pastor Daniel, com 85, 86 anos, também foi acometida a Covid-19. Então vamos orar agora pela Lucinéia e pela Débora Garcia, pedidos de oração chegando para orarmos por essas vidas preciosas diante do Senhor. São esses pedidos que os irmãos mencionaram e colocaremos todos diante do Senhor neste momento. Oremos, irmãos, eu oro daqui, os irmãos orem aí, acompanhando-nos em oração. Bom Deus, querido Pai, mais uma vez estamos diante da Tua presença em oração. Ó Deus, movidos pela fé, pela confiança no Senhor, tendo a certeza de que o Senhor, o Deus Criador, é também o Deus sustentador de todas as coisas, é o Deus do impossível, é o Deus todo-poderoso, é o Deus em que os problemas, as dificuldades, ó Deus, as lutas que enfrentamos, os problemas de enfermidade, nada disso poderá ser obstáculo para o agir do Senhor, para o mover o braço poderoso do Senhor sobre estas vidas preciosas. E aqui estão, Senhor, uma lista de pessoas, João pedindo pela Jura, pela sua mãe, o Paulinho pedindo pelo Alex, pelo Paulo Eduardo, Edmilson Mioto pedindo pela equipe de trabalho dentro daquele hospital, Senhor, doutor Plínio, esposa, doutor Eduardo e Priscila, pelo Elias, pelo Alcides, ó Deus,
Sê com cada uma dessas pessoas, Senhor, pela dona Lourdes enlutada, ó Deus, o André enlutado, Senhor, pela Eliane, pedindo agora pela Neia, pela Débora Garcia, Senhor, pelo irmão Giovanni, Isaac, Elias, Alciema. Ó Deus, coloque a tua mão de poder sobre essas vidas preciosas, Senhor, acometidas dessa doença gravíssima, ó Deus. Tenha misericórdia deles, Senhor, que eles sejam dentre os tantos milhares de pessoas que já foram curadas, Senhor, eles também experimentem a cura do Senhor em nome de Jesus, Pai. Oramos te pedindo, a irmã Maria também, mamãe do irmão Rubens, ó Deus, as crianças lá no lar, lá no Recanto dos Avós, os nossos missionários, ó Deus, enfermos da nossa igreja, Senhor, ser com cada um deles. Continue guardando irmã Ninha, irmão Aparecido, irmã Marilza, Senhor, irmã Vilma, irmã Joana, Senhor, irmã Neuza, Antônia, Eudóquia, Damares, Maria do Socorro, Senhor, e tantos outros irmãos nossos que precisam da intervenção do Senhor, do consolo do Senhor, do sustento do Senhor, da recuperação dos seus problemas de saúde. Tome cada um nas tuas mãos, Senhor, aqueles que estão depressivos, ó Deus, abalados emocionalmente, ó Deus, socorra com a tua mão de poder nesta noite. Apresentamos todos, Senhor, diante do Senhor e certos de que o Senhor está operando maravilhas no nosso meio. Os testemunhos que temos, Senhor, é da grandeza do Senhor, do teu grande poder sobre as nossas vidas e a vida dos nossos familiares. Por todo eles te pedimos intercedendo e já te agradecemos, ó Deus, pelo que o Senhor está fazendo, orando agradecidos assim, oramos em o nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos. Meus irmãos, também meditaremos na palavra do Senhor nesta noite, e eu quero convidá-los a abrirem a Bíblia, ou acessarem nos aparelhos de vocês, no livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 29. Jeremias, capítulo 29, lerei a partir do verso 1 até o verso de número 14. Jeremias, capítulo 29, de 1 a 14. Vou dar um tempinho para os irmãos acessarem. Jeremias, capítulo 29, de 1 a 14. Diz assim a palavra do Senhor. A carta de Jeremias aos cativos da Babilônia. Carta de Jeremias aos cativos da Babilônia. São estas palavras da carta de Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia, depois que saíram de Jerusalém o rei Jeconias, a rainha-mãe, os oficiais, os príncipes de Judá e de Jerusalém e os carpinteiros e ferreiros. A carta foi mandada por intermédio de Elasa, filho de Safã, de Gemarias, filho de Ilquias, os quais Edequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia Nabucodonosor, rei da Babilônia, e dizia: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto, tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposas para os vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo, porque falsamente vos profetizam eles em meu nome, eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos,
Atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte, congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar donde vos mandei para o exílio. Que o Senhor aplique, meus irmãos, esta porção da sua palavra, lida neste momento aos nossos corações. Interessante, meus irmãos, este contexto em que o profeta Jeremias escreveu. Jeremias escreve para o povo de Israel no exílio babilônico. Portanto, o povo de Israel estava subjugado. E na promessa do Senhor e no tempo do nosso Deus, a Israel permaneceria por volta de 70 anos no cativeiro babilônico. Acontece que as promessas, ou melhor, a profecia de Jeremias para o povo de Israel é uma profecia correta, é uma profecia justa, é uma profecia leal àquilo que Deus havia ordenado ao profeta falar ao seu povo. Em contrapartida, havia os falsos profetas, os sonhadores, os adivinhos, que estavam profetizando mentiras para o povo de Israel. E no conteúdo dessa profecia mentirosa estava a promessa de que Deus restauraria a libertação e daria libertação do povo de Israel de imediato. O mal chegaria ao fim, as tribulações, as provações, a todos os sofrimentos advindos deste cativeiro babilônico sobre Israel iria se findar brevemente. Isto era uma grande mentira, porque Deus não ordenou os profetas dizerem isso ou estes homens dizerem isso para o seu povo. Portanto, não eram profetas, eram mentirosos, eram sonhadores, eram adivinhos que estavam trazendo uma mensagem profética cujo conteúdo, cujo teor era mentira, enganando o povo de Israel. Mas a palavra do profeta Jeremias é uma palavra coerente, é uma palavra justa, é uma palavra reveladora do coração de Deus para o coração do profeta, e este sendo o porta-voz de Deus para transmitir na íntegra a mensagem profética ao coração do povo de Israel. E o que Jeremias diz? Jeremias diz que o sofrimento não vai cessar. Jeremias diz não vai cessar por hora, de imediato, mas que haverá um tempo ainda considerado para o cessamento do sofrimento sobre Israel. Então o profeta é verdadeiro. O profeta é justo, é coerente com a mensagem que recebera de Deus para entregar ao povo de Israel. Conquanto esta mensagem seja clara, seja verdadeira, seja difícil de ser assimilada, porque o que o povo obviamente gostaria de ouvir era que o fim cessasse, que o fim chegasse, o cativeiro não mais existisse e ele fosse liberto, o povo de Israel, para viver a liberdade em Deus, em Yahvé, dentro dos muros de Jerusalém, com toda a restauração prometida por Deus, que é por intermédio do povo, agora não mais exilado, existiria. Então era isso que o povo queria ouvir, mas não foi isto que ouviu. No entanto, esta palavra profética, dizendo que o fim não cessaria, traz consigo também uma palavra consoladora. Deus não cessaria o sofrimento, mas não negaria a sua presença, a sua boa mão, o seu sustento, a provisão de Deus na vida do povo de Israel. E aí, meus irmãos, está lançado este desafio. Não chegará ao fim o sofrimento, mas Deus estará com o seu povo enquanto durar.
por todo o tempo que durar o sofrimento, Deus estará com o seu povo. Então, meus irmãos, aplicando esta porção da palavra do Senhor, quero trazer para os nossos dias. Esse é o desafio do povo exilado. E o nosso desafio? Estamos vivendo um tempo desafiador, estamos vivendo um tempo de sofrimento, um tempo de cerceamento da nossa liberdade, do ir e vir, não por causa de uma imposição, mas por causa de uma determinação, de proteção, de cuidado, de prevenção para conosco e para com as outras pessoas. Então, o slogan, fique em casa. Então, estamos de alguma maneira cerceados para o nosso bem e para o bem das pessoas com as quais convivemos, seja em casa, seja no trabalho, seja na igreja. Mas este tempo, assim como no tempo de Israel, cativo na Babilônia, é um tempo de oportunidade também. E o profeta Jeremias lança o desafio em que constituía o enfrentamento do desafio de Israel na Babilônia, em que constitui o enfrentamento do nosso desafio nos nossos dias. Primeiro, podemos conviver harmoniosamente com a violência, com a corrupção, com a injustiça? É óbvio que não. Israel não poderia viver de maneira encurralada, de maneira acuada, deixando de ser o povo de Deus neste contexto. Nós também não podemos deixar de viver nesse contexto, não harmoniosamente com a violência, com a corrupção, com a injustiça. O que mais temos visto? Essas mortes, também a violência assolando, a corrupção assolando, desvios de verbas e tantas outras situações caracterizando injustiça. Conviveremos harmoniosamente com estas coisas? Obviamente que não. Precisamos de atitudes proativas. E quais são essas atitudes? A primeira delas, agir construtivamente em meio à sociedade, ao contexto que estamos inseridos. Então, promovendo uma construção melhor das pessoas, da estrutura social, do convívio social, diminuindo assim, meus irmãos, os desafetos, a violência, a injustiça em nosso meio. Então, trabalharmos mesmo num contexto desafiador de sofrimento, trabalharmos construtivamente no meio, na sociedade em que estamos vivendo. Precisamos compartilhar o fruto do trabalho. Diz o profeta Jeremias que neste contexto eles deveriam fazer o seguinte, depois, verso 5, diz o Senhor dos Exércitos, verso 4, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia, edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto. Ou seja, Deus está dando ordem ao seu povo, mesmo estando escravizado, mesmo estando lá, neste contexto desafiador, eles não deveriam parar de viver. Eles não deveriam viver acuados, mas deveriam o quê? Plantar, deveriam colher, comer do fruto, deveria edificar casas, habitar nelas. Então, continuem a vida dentro dessas possibilidades limitadoras, desafiadoras, mas edifiquem casas, construam casas, morem nessas casas, plantem pomares e comam do fruto desses pomares. Então, agir construtivamente na sociedade em que estamos vivendo, compartilhar o fruto do nosso trabalho. Terceira questão, integrar ao ciclo social em que nós estamos vivendo, meus irmãos. Ou seja, em outras palavras, como servos de Deus, como igreja do Senhor, vivemos também um tempo desafiador, como tenho afirmado, mas é também um tempo de grande oportunidade para testemunhar a fé, oportunidade para vivenciar ou continuar vivenciando os nossos valores cristãos,
valores registrados na palavra de Deus, testemunhando como se vive neste tempo e assim nos integrando no ciclo social, onde estão as pessoas com as quais convivemos. Estão em outras casas, estão em outro estado, a sociedade, os nossos colegas de trabalho, qual tem sido a nossa postura, quais têm sido as nossas atitudes para com ele. Estamos integrando neste ciclo social, mostrando os nossos valores, demonstrando a nossa confiança em Deus, ou estamos vivendo de maneira enclausurada, de tal maneira que ninguém contempla a nossa fé, que a nossa fé não está sendo exibida, não está sendo mostrada, vivenciada para as pessoas que estão ao nosso redor. Então, Jeremias aconselha o povo de Israel, vivendo nesse contexto, agir construtivamente, compartilhar o fruto do trabalho, integrar ao ciclo social. Esse é o desafio. E olha que está dizendo para viver em terra alheia, em terra inimiga, em terra do opressor. De alguma maneira estamos vivendo situações assim de opressão, de tristeza, de cerceamento. Então devemos viver de maneira proativa, irmãos, não só discordando das injustiças, não só não nos calando jamais diante da injustiça, mas sendo promovedores de justiça, dando um brado, um grito de justiça em meio a tantas injustiças, a uma sociedade desigual, a uma sociedade discriminatória, preconceituosa. Nós, os servos do Senhor, devemos dizer aquilo que as pessoas querem ouvir e precisam ouvir, e o que diremos não é nosso. O que diremos não é fruto da nossa consciência, do nosso engajamento, do nosso viés político ou não. O que diremos, a mensagem que a igreja tem para este tempo é uma mensagem bíblica, é uma mensagem cristocêntrica. Os nossos valores não são produzidos pela nossa índole, pelo nosso caráter, mas os nossos valores são produzidos pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós e estes princípios revelados na palavra de Deus. Então, queridos, a sociedade está clamando aqui, lá no mundo, lá fora, os países, em outros países, há injustiças, há preconceitos, que devemos combater essas coisas com a voz profética da igreja neste tempo. Queridos irmãos, o desafio lançado ao povo de Israel é a palavra de Deus lançando o desafio para todos nós. E como superar esse desafio? Primeiro, procurando a paz da cidade. Olha a ordem de Deus para Israel no cativeiro babilônico. Procurai a paz da cidade, promovendo, facilitando, contribuindo com a paz da cidade. Sabe por quê, irmãos? Quando a gente envia esforços para promover paz no coração das pessoas, para promover a paz nas pessoas que estão ao nosso redor, no ciclo social que convivemos, na cidade em que estamos inseridos, quando promovemos a paz da cidade, nós usufruímos da paz que há nela. Então produzimos para usufruir, produzimos para experimentar essa paz. Então nós precisamos ser agentes de paz da cidade. Promover também a justiça na cidade. E é incrível que na palavra de Deus, paz e justiça se enamoram. Paz e justiça caminham de mãos dadas. Sem uma, a outra empobrece, sem uma, a outra entristece. A paz precisa da justiça e a justiça promove a paz. Então as duas andam de mãos dadas. Então nós precisamos também sermos promotores de justiça na vida das pessoas, na sociedade em que vivemos, no país em que estamos. De alguma maneira podemos fazer mais como igreja do Senhor e o desafio está lançado. Devemos orar pela cidade em que estamos vivendo, meus irmãos, levantar um clamor, interceder pelas autoridades, seja qual for o viés político dessas autoridades,
elas foram constituídas por Deus, elas foram eleitas de maneira democrática, elas estão investidas de autoridade sobre nós. Qual é o dever nosso como cristão? Qual é o dever nosso como discípulos de Jesus? É orar pela cidade. Quando dizemos orar pela cidade, pelos seus cidadãos, pelos seus dirigentes, pelos poderes constituídos aqui. Sim, irmãos, pela sociedade paulistana precisa ser alvo das nossas orações, da nossa intercessão. Então eu quero conclamar os irmãos a orarem pela paz da cidade, pela justiça da cidade, pelos poderes que foram constituídos, todos esses que estão à frente, investidos de autoridades, terem sabedoria, terem discernimento, terem temor a Deus, e que esses princípios que defendemos sejam vivenciados pelas autoridades constituídas. Esta é a maneira, meus irmãos, de enfrentarmos este tempo desafiador, mas também de grande oportunidade, procurando a paz da cidade, promovendo a justiça na cidade e orando pela nossa cidade, pelo nosso país, intercedendo uns pelos outros. Se assim fizermos, meus irmãos, nós viveremos de maneira diferente, de maneira proativa, não acuado, não intimidado, diante dessas situações desafiadoras. Portanto, meus irmãos, está diante dos irmãos esta porção da palavra do Senhor, tão atual, tão moderna, tão contextualizada, assim como o povo de Israel foi desafiado a viver de maneira testemunhar de Deus no contexto de cativeiro. A igreja do Senhor neste tempo é desafiada a viver como sal da terra e luz do mundo na sociedade em que vivemos. Portanto, Deus nos abençoe e que em todo tempo levantemos a nossa voz e digamos em alto e bom som que o Senhor é Deus e não há outro Deus além do Senhor. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Se o nosso país olhar para Jesus, muitos problemas que ora enfrentaremos não os teremos em um tempo muito próximo. A injustiça, o preconceito, a violência, a corrupção e tantos outros problemas que assolam a nossa cidade, o nosso país, tão querido país. Portanto, devemos procurar a sua paz, promover a justiça nela e orar intercedendo pela nossa cidade. Que Deus nos abençoe e nos ajude a sermos filhos e filhas da luz, testemunhando desse evangelho que é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crer. Deus abençoe, meus irmãos. Tenham um restante de semana abençoado e abençoador. E no próximo domingo, às 9 horas, irmãos, pouquinho antes, receberão um link para a aula da Escola Bíblica Dominical. E às 10h30 teremos o nosso culto já transmitido lá da igreja, como foi domingo à noite. Deus abençoe os irmãos, orem por nós, pela nossa saúde, pelo grupo que está auxiliando o pastor na transmissão do culto e também as mensagens que têm sido compartilhadas com os irmãos. Deus os abençoe, meus irmãos. Alguns pedidos mais aqui no finalzinho. Não? Ruth agradece por mais um ano de vida de Aline. Aline, sua filha querida, fez aniversário. Vamos agradecer pela Aline hoje, não é isso, Rutinha? Vamos agradecer, vamos orar. Pai querido, Pai celeste, mais uma vez estamos diante da Tua presença em oração e Te louvamos, ó Deus, agradecidos nesta noite, podermos nos reunir e adorar o Senhor. Também, Senhor Deus, meditarmos na Tua palavra e intercedermos uns pelos outros. Agradecemos, ó Deus, pela vida preciosa da Aline, que completa hoje mais um ano de vida, Senhor. Continues, ó Deus, derramando as mais ricas bênçãos dos céus sobre a vida da Aline, dando a ela cada vez mais a recuperação da sua saúde, os desejos do seu coração sejam atendidos e assim, Senhor, a Aline continue tomando prazer na Tua vontade e experimentando que ela é sempre boa, sempre
agradável e sempre perfeita. De igual modo, todos os pedidos que aqui foram mencionados das pessoas, todos os motivos de gratidão, por tudo isso, Senhor, pela provisão do Senhor nas nossas vidas e na vida da Tua Igreja. Oramos, pois, agradecidos assim, rogando ao Senhor cura em nosso meio, cura no seio da família, dos nossos familiares, colegas de trabalho, cura, Senhor, os cidadãos brasileiros que estão acometidos desta grave enfermidade e de outras tantas enfermidades, Senhor. Oramos, pois, crendo no Teu grande poder, oramos em o nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe, meus irmãos.